Fala, gente, você sabia que o adjetivo possessivo em inglês pode ter pelo menos 4 traduções em português? Pelo menos 4? Então, essa é mais uma daquelas coisas que é muito mais fácil em inglês do que português, tá? Meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês. Então vamos lá, adjetivos possessivos, o que significa isso? O que é um adjetivo? O adjetivo, ele é utilizado para quê? Para qualificar um substantivo. Né? O adjetivo ele é utilizado para isso, para dar qualidade a um substantivo. O adjetivo possessivo ele serve para dar essa qualidade indicando posse. O próprio nome já diz, possessivo. Então ele serve para indicar posse. Sempre que nós utilizamos o adjetivo possessivo em inglês, você vai ter logo após o adjetivo possessivo a posse. Você vai ter um substantivo. Você vai ter a posse em si. Por isso que eu coloquei reticências aqui, tá vendo? Porque eu preciso colocar a posse aqui, que será um substantivo. Eu coloquei aqui a coluna dos pronomes pessoais, né, os sujeitos, e aqui a coluna do adjetivo possessivo, só pra gente linkar uma com a outra, né? Eu, meu, tá? E aí eu falei pra vocês, já de cara, que você pode ter pelo menos 4 traduções em português. Sim. E por que isso acontece? Porque o adjetivo possessivo em inglês não faz distinção de gênero e nem de número. Ou seja, ele não vai ser tratado como masculino e feminino e nem como singular e plural. Ele vai ter uma forma para todos esses aí. Em português, quando eu quero falar meu, eu vou utilizar no masculino, feminino, singular e plural. Por exemplo, se eu quiser falar o meu livro, ó, meu livro. A gente trata livro como masculino, né? Meu livro. Agora, se fosse caneta, seria minha caneta. E se fosse livros, no plural, aí seriam meus livros. E canetas seriam minhas canetas. Porém, em inglês, a gente utiliza my para qualquer um deles. Então, por exemplo, se eu quiser falar meu livro, vai ser my book. Ó, my book. E se fosse meus livros, seria my books. Ó, my books. E se fosse, por exemplo, minha caneta, my pen. E se fosse minhas canetas, my pens. Repararam isso? Então, eu uso mesmo my, não faz diferença. Em português eu teria meu, minha, meus e minhas. E se você está achando que em português está complicado já aqui, espere para ver o que vai acontecer, tá? Então, bem mais fácil assim. Então, quando eu quero falar meu, tá? Vai ser my, tá bom? Aí nós temos a segunda pessoa aqui agora, que é o you, né? O segundo pronome. E aí a gente vem com your. Your significa seu. Mas aí você já sabe, então, que pode significar seu, no caso, seu livro. Pode ser seus, né? Dos seus livros. Pode ser sua, no sentido de sua caneta. E suas, né? De suas canetas. Mas olha que interessante, em português também pode ser teu, tua, teus e tuas. Nós temos mais do que 4 formas aí. Em inglês é simplesmente o your, seu. Aí você pergunta pra mim assim, Calmeto, peraí, mas esse your aí, a pronúncia tá muito igual à pronúncia da contração do you are, né? Quando você está conjugando o verbo to be no presente na segunda pessoa. You are, né? Tá igualzinho essa pronúncia aí, exatamente. Porque quando você pronuncia you are com a contração, ó, vai ficar your, correto? E aqui no adjetivo possessivo é your também. Por que a pronúncia é igual? Você pronuncia o e quando ele é a última letra, sozinho? Não. Você pronuncia o apóstrofo? Não. Então você tem a mesma escrita aqui agora. Ó, a mesma pronúncia. Your. E como que eu vou fazer distinção para saber se esse your é a contração de you are ou se esse your é adjetivo possessivo? Lembra que eu falei no início? O adjetivo possessivo é sempre seguido da posse. Ele tem que ser seguido da posse. Então, se eu falo assim, your, você tem que analisar o que vem depois. Opa, vem um substantivo. Opa, é uma posse. Então é adjetivo possessivo. Opa, vem um outro complemento. Então é a contração do verbo to be com o sujeito you are. Tá bom? Então nós temos your para seu, sua, seus, suas, o teu, tua, teus, tuas. E aí a gente chega aqui na terceira pessoa, que é o he, né? Do sujeito é o he, ele, né? Terceira pessoa do singular masculino, ele. E aí a gente vai falar his, dessa forma aqui, tá?
Mas é a mesma pronúncia do he is com contração. Exatamente o que aconteceu no caso anterior. É a mesma pronúncia, mas eu vou saber identificar se é o he is com contração, o his, ou se é o his do adjetivo possessivo, pelo que vem depois. Se vier a posse, eu sei que é adjetivo possessivo. Por exemplo, his book. Book, né, o substantivo é a posse, então é o livro dele. Agora repare uma coisa. Your book é o seu livro. His book é o livro dele. Mas eu posso falar em português o seu livro em relação a ele. Olha a bagunça. Porque quando eu chego para você e falo assim, o seu livro está na mesa, pode ser o seu com quem eu falo, ou eu posso estar falando de outra pessoa. Ah, cadê o André? Ih, epa, o André já foi embora. O seu livro está na mesa. O seu do André. Olha o que acontece em português. Então, isso aqui na tradução pode ser seu, suas, seus, suas, em relação à terceira pessoa. Ou então a gente fala o quê? O livro dele. Mas repare que quando você fala o livro dele, você já inverteu a ordem. Ó, o seu livro. Você tem o adjetivo possessivo e depois a posse. Quando você vai falar o livro dele, você tem primeiro a posse e depois a indicação de que é dele. Repararam essa confusão? Em inglês, quando você fala o seu livro, você não fica na dúvida se é seu com a pessoa que eu falo ou se é seu em relação a outra pessoa. Porque se eu falar your, eu estou falando diretamente com a pessoa, é com a pessoa que eu falo. Agora, se eu falo his, é em relação à terceira pessoa do gênero masculino. Então, his book, o livro dele, seria a melhor tradução, né? Poderia ser também his books, os livros dele. His pen, né? A caneta dele, ou his pens. Não vai mudar o adjetivo possessivo aqui, tá bom? E aí a gente chega para a terceira pessoa, que é she, ela. E qual que é o adjetivo possessivo que se relaciona a ela? É o her, ó, her, tá bom? Cuidado para não falar hair, é her. E aí também pode ser traduzido por seu, suas, seus, suas. Aquela mesma confusão, né, que acontece em português. Mas como que eu vou saber se esse seu é com quem eu falo, se é dele, se é dela? Eu preciso de um contexto para isso. E aí a gente acaba falando em português o quê? Em vez de falar o seu livro em relação a ela, a gente fala o livro dela. Então repararam que aqui pode ser em português seu, suas, seus, suas, seu, suas, seus, suas e seu, suas, seus, suas novamente. Mas em inglês não tem essa confusão. Porque eu vou falar o quê? Her book. Her book. O seu livro, dela no caso, o livro dela. Ou her books, her pen, her pens, tanto faz, tá? E aí a gente chega agora para a última pessoa do singular aqui, que é o sujeito é o it, que faz relação geralmente a objetos, animais, eventos, empresas, né? Coisas assim que não são pessoas. E aí o adjetivo possessivo é its. It's, que é a mesma pronúncia do it is na contração, né? Se você pega it is, o verbo to be, contrai, fica it's. Porque você vai ter apóstrofo S, como a gente não pronuncia o apóstrofo, né? Vai ficar na mesma escrita e a mesma pronúncia. Novamente, como é que você vai saber se é sujeito e verbo to be com contração ou se é adjetivo possessivo? O adjetivo possessivo é sempre seguido da posse. Então, por exemplo, se eu quiser falar it's food, a comida disso, né? Por exemplo, a minha comida, my food. A sua comida, your food. A comida dele, his food. A comida dela, her food. Agora, se eu falo it's food, é a comida de alguma coisa ou algum bicho, tá? Por exemplo, a minha refeição, né? Eu vou falar my meal, né? Mas a refeição do meu cachorro vai ser geralmente it's meal, né? A refeição dele, tá? Apesar de ser comum nos Estados Unidos, de quando você está se referindo a um animal que você conhece ou que você chama pelo nome, as pessoas acabam fazendo referência a esse animal como he ou she, tá? Porque é um animal que a pessoa conhece e trata pelo nome. Isso é comum lá, isso acontece muito. Mas, se eu quiser usar a regra mesmo, eu vou falar o quê? It's meal, it's food, a comida dele, do cachorro, tá bom? Não é tão comum a gente ficar utilizando essa questão de posse para coisas, mas dá para fazer. Por exemplo, a minha perna em inglês é leg, my leg. A sua perna, your leg. A perna dele, his leg. A perna dela, her leg. Agora a perna da mesa, eu vou falar its leg, porque a mesa não é uma pessoa, tá bom? Mas novamente, olha, seu, sua, seus,
suas. Acaba que na tradução acontece a mesma coisa, tá? Aquela, ó, seu, suas, seu, suas, seu, suas, seu, suas, seu, suas, seu, suas e mais uma vez, seu, suas, tá bom? E agora a gente chega no plural. Quando a gente chega aqui no we, que é nós, né? A gente vai ter que falar o que agora? A gente vai ter que falar isso aqui, ó. Our. E prestem bem atenção nessa pronúncia. Our. Geralmente as pessoas erram demais isso. Our. É a mesma pronúncia da palavra hora, porque a palavra hora começa com um H mudo, tá? Ó, our. Our, que significa nosso, nossos, nossa e nossas, né? Posso fazer de qualquer forma. Em inglês é simplesmente our. Então, our classroom, nossa sala. Fica feminino em português, né? Sala. Our computer, o nosso computador, eles tratam como masculino. Our books, os nossos livros. E our houses, nossas casas, tá bom? Então, our, nosso. Agora nós temos aqui segunda pessoa do plural, que é you novamente, então vai ficar novamente your, que eu poderia traduzir por vosso, né? Seria mais uma forma, né? Então, your aqui do plural, os seus também, tá? E por último, o they, que são eles, e aí eu vou traduzir, eu vou usar o adjetivo possessivo, their. Their, o que? Pertence a eles. Também pode ser seu, sua, se a gente for analisar, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, their house, a casa deles, tá? Their car, o carro deles. Poderia botar no plural. Their cars, os carros deles, tá bom? Sempre que você tiver o adjetivo possessivo em inglês, você vai ter primeiro o adjetivo possessivo e depois a descrição da posse. Sempre, tá? O adjetivo possessivo tem por obrigação de ser seguido da posse. O pronome possessivo, que é uma outra forma que a gente vê em inglês que indica posse também, ele não pode ter a descrição da posse depois dele. Mas o adjetivo possessivo sempre terá esse substantivo, que é a posse, logo após ele. Por isso que você fala, por exemplo, my name, né? Oh, my name is Bruno. O meu nome é Bruno, tá? Então, quais são os adjetivos possessivos? Vamos lá. My, your, his, her, its, our, your e their, tá? Agora, o que é importante na hora da fala? Se o adjetivo possessivo indica posse, eu nunca posso separá-lo da posse na hora da fala. Eu não posso chegar para você e falar my name is Bruno. Não, my name is Bruno. My name is Bruno. Nunca eu vou pausar entre o adjetivo possessivo e a posse. Eu sempre vou utilizar os dois conectados. Então, my name, my car, my book, my house, my son, my dogs, my books, botei no plural agora, my computer, tá? Sempre que eu for utilizar, no caso, adjetivo possessivo, eu tenho que colar junto com a posse, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Caso haja dúvidas ou sugestões, tá? É só deixar na parte dos comentários aí que eu respondo a todos. No mais, um abração, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!